ligou, aí explicou o projeto. Eu falei, tá, vamos fazer acho legal, quero conversar, sim. Aí na sexta-feira ela marcou uma reunião para começar na quarta. Eu falei, ai meu Deus, como assim? Nunca fiz rádio na vida. E aí para piorar, na segunda, elas ainda falaram assim, você vai ser a âncora do primeiro, tá bom? Eu falei, ai Jesus, tô... É bem o tipo de desafio que Bárbara Castro gosta, né? Pois é, aí me desafiou. Vai que vai! Fui lá e... Olha, mas foi um sucesso mesmo. O programa realmente ficou muito bom. E acho que uma estreia já com esse nível só mostra que daí para frente os ajustes que vocês acharem que tem que fazer é pouca coisa e vai, né? Cada semana vai ter uma, essa semana vai ser a Érica Garvão, que vai ser a âncora. A Lucy falou que não quer ser âncora, isso não é para ela. Ué, mas logo a Lucy, por quê? Eu falei que ela vai ser uma ótima âncora lá, e eu gosto de ficar nos bastidores. Eu falei, então não aceitasse a rádio. Agora que aceitou... Até porque 4x4 já dá essa ideia do rodízio, né? Mas ela vai ser sim. A gente falou que ela não tem... Eu sei por que ela quer ficar fora. Ela quer ficar fora porque ela quer ficar fazendo chacrinha lá. Ô, Bárbara, foi bacana vocês terem colocado no Instagram também, porque como na rádio fica só o áudio, né? E eu acho que a transmissão pelo Instagram mostra até os bastidores também. Eu achei bem bacana isso. Mostra a bagunça, mostra a gente falando... Não, e você lá com seus papeizinhos, eu morri de rir. Porque a gente está pensando na rádio, né? Aí eu tô com papel, tô lendo. A gente fez brinde com champanhe. Eu falei, gente, vai ficar na foto o brinde com a champanhe. Mas é rádio. Tá, então deixa. Mas pelo Instagram a gente acompanhou a bagunça toda. Eu achei que ficou ótimo. Porque... Não, eu vi a Marie conversando com a Lucy no outro Instagram também. Aí a Lucy mostrava a Marie lá, uma confusão. A Érica mandou pergunta. Eu falei, minha aluna. Porque aí ficou descontraído, né? Quer dizer, toda a mensagem mais séria da discussão que vocês fizeram, o tópico foi bem bacana, e ao mesmo tempo a descontração, que faz parte do perfil de vocês, né? Principalmente do seu, essa coisa bem... O objetivo é direta, mas é também bem descontraída, né? Aí eu vou tentar na próxima, toda vez gravar, vamos ver, porque nessa vez a gente tinha levado, a Érica levou fotógrafo. E o fotógrafo levou um assistente. Aí eu peguei logo o assistente para ficar gravando para mim. Aí essa vez não vai ter, mas se qualquer coisa eu boto assim, fico eu, pelo menos, aparecendo. Eu fiz... leva um tripé e põe lá na tua frente. Não, eu até levei o tripé, mas como tinha um rapaz lá, eu fiz o rapaz Ele ficou, tripé. Né? E o interessante é porque, assim, pelo Instagram da Lucy, a gente tinha um ângulo da transmissão. Pelo teu, a gente tinha outro, porque aí eu botei cada um em uma, ainda fiquei ouvindo a rádio. Aí fiquei com as três. Com cobertura completa. Até para sentir um pouco, né, mais o programa como um todo. Então, eu fiquei com o áudio na rádio e um iPhone com você, o outro iPhone na Lucy. Aí muito bacana os ângulos, né? E é muita gente, foram 220 mil pico de audiência. É muita gente. Olha, super bom, né? Gente, muito maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tinha esse sucesso total. Povo da Alemanha aí, tinha gente de Portugal. Garantia internacional o negócio. Nossa, muito massa. Muito bacana. Oi, Érica. Érica tá aí. Érica tá escondidinha, Neide também. A Érica entrou escondida. A Eugênia foi buscar o casaco. Vamos esperar. A Aline tá toda chiquetérrima hoje, olha só. A Aline tá sempre só por causa de uma charpezinho? A Aline tá sempre chique. Eu tô sempre descabelada, maluca. A louca. Imagina. Toca aqui, minha filha, porque ó a figura, Tá muito quente por aí, né, Maria? Aqui tá uma delícia. Não tá mais tão quente, não. Já deu uma baixadinha, assim. Certo. Mas, tá bom. Mas é verão aí, né? Aqui no Rio é o inverno do Rio, né? Mas tá de noite aí, Maria?
Sim, 23 horas, 23h09. Ah, óbvio, tá bem de noite. 23? Nossa. Olha, Bárbara, eu fiz um papo, eu, a Marie e minha sobrinha que mora na Suíça, mas foi muito engraçado. Ah, imagino. Levou umas 3 horas, né? Não, era assim, era um papo só para se conhecer, né? Entrar rapidinho e se conhecer. Aí a gente ficou quase umas 3 horas conversando. Ah, imagino, né? Que bacana. A pessoa quase não fala, né? Não, Duas Marie pessoas quase que não fala, falam minha nunca. sobrinha também não, né? Cada uma falou por 1 hora, né? Mais ou menos. Eu fiquei mediando a conversa. Ficou só ali, né? Liga e desliga. Ô, meninas, Aline, posso Oi. falar uma coisa só para a Aline, Bárbara, mas a rapidinho? gente vai ouvir. Só para ela? Por favor, não, é que ela que eu vou convocar, porque assim, né, eu fiz o questionário, deu 220 respostas. Não, Que 120. Opa, que Não, ótimo! mentira, 122 respostas. Nossa, mas é muito. Mesmo assim, é muito bom. Foi bem bom. Daí, o que eu preciso catar a Aline é conversar, porque ela está te ajudando com o seu clube, ela vai ter que me ajudar também. Porque, assim, no final, o modelo mais escolhido, assim, que elas querem é o podcast mesmo. Né? É mesmo. Mas aí a ideia é de fazer realmente uma gradação num clube, porque deu 33% daquelas que topa, deu assim, foi bem invertido. 70% quer participar do clube e 30 e poucos é que não quer, mas daí das que querem, 70% não quer pagar e 33% quer pagar, topa pagar, entendeu? Então eu tenho que fazer uma gradação para realmente aumentar isso aí. E esse número aumentou, ele estava mais para, assim, sabe? Mas depois que entrou a moçada mais jovem, sabe, Aline? Que entrou, que eu abri, inclusive, para algumas amigas conhecidas dos meus outros grupos. Que, ai, Mari, eu não tenho 40 ainda, mas posso? Eu falei, não, pode responder. Aí esse povo mais jovem que desequilibrou a resposta lá o povo mais dentro do tal do nicho mesmo, né? Esse povo está disposto a pagar, porque você já está lá sentindo, né? Já é um hábito, né? Comprar esses clubes. O que você pode fazer, porque você gosta de podcast também, né? Eu gosto. Eu adoro podcast. O que eu sugiro? Até usando como justificativo que a Aline acabou de falar, que achou legal ouvir a rádio, mas vendo a bagunça. É você gravar, e muita gente faz isso, é gravar o podcast, mas filmar também. Porque a parte filmada, você pode colocar os pequenos trechos no YouTube e no Instagram para divulgar. Não tudo, mas pegar um trechinho e divulgar para te ajudar a divulgar o conteúdo do clube, entendeu? E é o que instiga também, né, Bárbara? Essa coisa de conhecer, de experimentar os pedacinhos para você ficar com vontade de ter mais, né? Só que pedacinho de podcast é chato, né? Porque no Instagram não funciona muito. Não seria pedacinhos de podcast, seria alguns desses, como você sugeriu, alguns desses gravados, para que a pessoa conhecesse qual é o conteúdo. Isso. E aí se interessar por ter uma série, por exemplo. Isso. E aí aparece você gravando o podcast, entendeu? Tipo os bastidores, que as pessoas gostam muito. Porque no podcast também você pode atuar no podcast como um host e ter alguém para dialogar no próprio podcast, né? Eu vejo muito isso acontecer. Eu sigo um podcast aí que vocês não seguem, sigam, é muito legal, chama BFF, baseado em fatos surreais. É muito legal, são duas malucas. Muito legais. Eu sigo um monte de podcast. Podcast é um modelo que eu gosto, que tem uma agilidade. Eu podcast, eu sou muito visual. Eu preciso ver as coisas. Preciso ver. Mas eu sei que muita gente está cada vez maior o número de pessoas que ouvem podcast, porque é no trânsito, né? É na caminhada.
quando eu estou fazendo a Conchita aqui, quando eu estou, sabe, indo de bicicleta para o Keter Centro e voltando, eu estou escutando podcast, é muito legal. É meio perigoso, mas... Então, mas faz isso, você grava e filma ao mesmo tempo. É uma Quando ideia, que vai ser né? o primeiro podcast? Ah, calma! Eu estou, assim, baby steps. Eu não sei se você viu, mas eu consegui já fazer. Eu não fiz todo dia os posts na minha página do Insta, mas eu estou tentando fazer bem bonitinho, botando hashtag, botando tudo, assim. E estou trabalhando no checklist que eu estou devendo, não acabei, né? Que era para sábado, mas não terminei ainda, Pois não. é. Uhum. Já ia vir a cobrança, viu, Marie? Bem lembrado, bem lembrado. Tem alguém mandando no chat aqui, deixa eu ver o que foi. A Erika falou que não respondeu porque eu achava que não tinha idade dela. A Erika está sumida, Erika e Neide. Oi, Camila, tudo bem? Entendi. Ô, Érica, não tem problema, você pode responder mesmo assim. Meninas, vamos lá, deixa eu ver. A Vivi falou, deixa eu ver se vai entrar alguém aqui. Nós temos... Só antes de começar, quero fazer uma perguntinha só para... Hoje todo mundo perguntando para a Aline. Aline, como é que vai nosso clube? Então, eu tenho... andar ou tá parada aí, sendo sugada por esse espaço teu aí, tanta graça toda? Assim, o que está faltando agora é eu escrever para poder lhe apresentar, viu, Bárbara? Mas a estrutura e as coisas que eu pensei, eu acho que elas já estão agora bem mais amadurecidas, vamos dizer assim. Agora, falta eu colocar isso de forma organizada, né, escrita, para que você consiga entender a ideia e você mesma, né, assim, preencher, porque a parte que é a parte de produtos e categorizá-las, eu acho que eu posso te apresentar a ideia do que eu pensei e você preenche, porque aí você tem mais condições de saber como se segmentar melhor, né? Por que eu estou falando isso? Porque você que estão aqui, as fiéis participantes, eu estou pensando em dar uma parada que não é SOS, porque as mulheres não estão mais vindo, então não faz sentido. E eu encontro vocês todas no produto digital, nas lives, no Empreendedor Live, então não faz sentido eu ficar com mais um espaço para as mesmas pessoas que já pagam pelos cursos, que estão sempre disponíveis para mim. Eu estou achando que é um espaço que não está sendo valorizado, né? Então, se é para as mesmas, então a gente arranja uma outra forma das mesmas se encontrarem. Né? Não faz muito sentido isso. É verdade. Né? Aloca um tempo, né? E fica um tempo assim, dedicado a isso. Que é um tempo que eu já dedico a vocês, que vocês têm espaços em outros espaços para fazer isso. Né? Agora o PDE vai ter encontro de 15 em 15 dias, independente do módulo. Eu achei melhor fazer dessa. A gente está aprendendo de turma para turma, né? Porque assim, quando a primeira turma, aqui não tem ninguém na primeira turma. A primeira turma eu tive um resultado muito maior. O que eu acho que aconteceu? Era aula ao vivo. Então as pessoas se perdem a aula, as pessoas ficam com um senso, mesmo que esteja gravado depois, as pessoas ficam com um senso de que eu paguei, mas não estou consumindo. E aí elas participavam. Como elas participavam, elas acabavam executando o desafio e os projetos saíram. A segunda turma é gravada, né? Então é o mesmo conteúdo que eu gravei a turma 2 durante a turma 1. Então, o mesmo conteúdo, mas o fato de estar lá disponível faz com que as pessoas não cumpram o cronograma, né? E aí o produto não sai. E aí o terceiro eu fiz o seguinte, eu botei, os módulos ficaram liberados e de 15 em 15 dias eu vou tirar as dúvidas. Vamos ver se vai funcionar, porque acho que o ser humano é sempre assim, né? Quando é ao vivo a pessoa vai como se fosse absorver mais, mas é o mesmo conteúdo, né? Só que não dá para fazer todos os cursos ao vivo, né? Mas eu acho que tem isso sim, falando por mim, né? Essa coisa de que você vai assistindo, você se dá esse tempo, você quando você está ao vivo, você tem uma cobrança, você está dando a cara a tapa ali, né? Você tem uma cobrança maior, assim, eu acho. Mas não quer dizer, eu falo isso por mim, e você sabe que eu sou a rainha da
procrastinação, né? Não quer dizer que a gente não está fazendo, não tá ligado, só que você vai respeitando o seu tempo, entendeu? E eu acho que isso tem um lado negativo, que a coisa não vai tão rápido quanto foi nos primeiros, mas ao mesmo tempo respeita as individualidades e te dá um tempo de ir fazendo as coisas, entendeu? Talvez seja desculpa de migué minha, mas eu acho. Isso é muito bom. Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque se tivessem todo mundo assistindo todos os módulos e simplesmente não conseguindo praticar, beleza. Mas não estão assistindo às aulas. Então, não é uma questão de não ter tempo para praticar, é uma questão de estar lá disponível. Então, eu faço em algum momento, sabe? Só que não dá para fazer todos ao vivo. Até dá, mas aí não pelo custo de 290, não por R$297. Eu não posso ficar repetindo a vida, né? Mas enfim. Não, tá certo. E aí minha pergunta para a Aline foi por conta disso, porque esse espaço assim não faz sentido para as pessoas. Tirando a Camila, que Camila não é minha aluna, né, Camila? Vocês todas são, então vocês já têm um espaço comigo. Né? Ainda não, infelizmente. Cada vez que uma de vocês pede socorro, eu vou lá e respondo, né? E mesmo não é só essa, tem muita gente que vai lá e pergunta e eu respondo. Camila, é só a Camila aqui que não é a minha aluninha. Bárbara, voltando aqui ao clube, deixa eu lhe fazer aproveitar e perguntar também algumas coisas. Terminada essa pandemia, né, quer dizer, liberado essa questão do físico, você também tem intenção de que esse clube também explore a possibilidade dos espaços físicos de se ter não só reunião, não só encontros, mas porque assim, quando a gente pensa em clube, né, esse clube é um clube de network, é um clube de capacitação, é um clube para várias coisas, né? Então, existe também esse espaço de você poder trabalhar com essas questões, porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um clube, né, que funciona bem, que talvez você conheça, é o Clube do Empreendedor. Aqui do Rio? Sim, daqui do Rio. Conheço. Acho que a Lucia até já deve ter feito alguma coisa. Então, o Clube do associada deles. Você já fez associada deles, né? Então, ali eles vão para uma parte física, né? Porque é um espaço de coworking ali. Então, tem esse lado, tem toda a parte do network deles, tem tudo isso. Você vê alguma possibilidade de também contemplar isso? Então, eu já dentro do meu mapa de tudo que é possibilidade de fazer, sim, eu pensei em fazer um espaço de coworking mesmo, mas era uma tá no projeto, mas é uma coisa não faz nem parte das prioridades, porque não tá, mesmo que não seja prioridade, é só para pensar de uma forma mais ampla, né? E aí a implementação pode ser feita por etapas. De ter um espaço físico não só no estilo coworking, mas também para oficinas práticas. Tem gente que gosta do presencial. Isso. A pergunta é mais por causa disso, porque aí, na hora de criar as categorias, né, dos planos, se contemplar mais essa possibilidade, então você tem essas faixas, né, e que os serviços são diferentes. O que tem? Aí, Oi. Pode falar. Porque você já tem aquele seu produto que é o MB Summit, não é? Que é em outubro. Que ele já é um de evento e ele é presencial, não é? Isso. Porque esse entraria também, não é? Na verdade, é mapear todos os produtos que você já tem, quer dizer, todas as atividades que você já faz, para que a gente também consiga já alocá-las nessas categorias e montar, na verdade, o processo de tudo isso, né? O que é que tem para oferecer e como é que você distribui isso nas categorias. Uma outra coisa também que eu pensei é que você tem o Zoom, não é? Que você faz esses encontros conosco. O seu plano é qual? Porque também poderia pensar em o Zoom também ser um coworking virtual, né?
O meu Zoom é o básico, é o de 100 pessoas ao mesmo tempo. Tá, é aquele plano básico, né? É o primeiro da É categoria paga, de né? $15. Tá. Porque esse também pode ser mais um espaço, não é? É porque dá para você fazer várias salinhas, né? Isso, dá para fazer várias salinhas. Então, é pensar também nessa possibilidade do coworking virtual, né? Sim. Que, no caso, por exemplo, quem faz parte do clube teria, teria como Traz alguma coisa para limpar minha mão. agendar uma reunião e eu não vou ter que contratar o Zoom para fazer isso. Eu já teria esse Zoom em que eu poderia Sim. dizer, né, que preciso, que quero, com uma agenda, barará, essas histórias todas, e aí eu poder criar uma sala e usar. Então, assim, a ideia do cowork físico também levá-la para o cowork virtual. De presencial tem o MB Summit, que é uma vez por ano, esse ano não vai ter, né? E tem estava no projeto que ia ser para o ano que vem mesmo, e agora não sei se eu vou conseguir fazer no que vem ou só no outro, que é o MB on the road, que é aí levar tipo um pocket MB, Um itinerante, né? Para outros lugares, mas menor, né? Nada de grande. Porque tem muito lugar que, não dá para vir aqui. Eu falei, dá, se você organizar a estrutura, dá. Não dá para eu fazer tudo à distância, né? Porque esse não é meu principal. O MB Summit é anual, né? Era para ser, né? Sim, não, porque esse ano foi atípico, né? Mas ele é anual, né? Aí esse ano eu fiquei falando para colocar em novembro, ia ser 23 e 24 de outubro. Mas eu fiquei com receio, porque tá todo mundo, olha, tá tudo tão certo ainda, né? Ficar. E assim, a base do MB Summit, a base financeira, vem dos expositores. Ano passado eu tive 30 expositores. E como é que eu ia conseguir ia ter que ser com antecedência, né? Como é que eu vou conseguir expositor se ninguém está podendo prever um dia de amanhã, né? Então, mas mesmo essa parte, ontem eu estava lendo uma matéria de um amigo meu, você deve saber quem é também, é o Beto Largman. O Beto Largman, ele é jornalista, mas ele entrou para a área de TI, né? Ele tem uma relação com a área de TI muito forte, então ele basicamente se direcionou para a tecnologia. Ele participou bastante daquele projeto, que era um projeto no ensino profissionalizante, ele já ser todo voltado para games, para desenvolver essas habilidades, até com uma escola da Tijuca aqui no Rio, que era o da escola. O projeto da escola, foi ele quem montou. Mas, enfim, ontem eu estava lendo uma matéria dele, que ele com um sócio, criou uma plataforma muito interessante, tudo que se faz numa feira, num congresso presencial, ele levou tudo isso para essa plataforma. Então, você tem expositores, você tem as salas de conferência, exatamente como é no físico, só que tudo virtual, mas numa estrutura bem interessante, sabe? Tudo em 3D. Então, você tem a sensação de estar andando pelos pavilhões, você tem toda uma estrutura muito, muito parecida com o que é o presencial. E ele está apostando que mesmo pós-pandemia, isso vai continuar, sabe? Porque muita gente viu que... Então, esse é um outro espaço interessante que pode ser pensado, né? Pode ser. Tem muita Até gente porque tem muita gente fazendo agora, uma amiga minha que faz um maior evento para secretariado executivo no Brasil, e ela tinha um evento em agosto, que passou para novembro, e acabou que ela vai fazer híbrido, mas com expositor, talvez seja até um modelo próximo desse. E ela conseguiu gerar uma receita muito maior do que nos anos que ela fazia presencial, porque aí ela pegou gente do Brasil todo. Né? Que às vezes não pode ir, não é? Então, verdade. Então ele fala justamente isso nessa matéria, e é um cara assim super experiente, enfim, já teve à frente de vários projetos interessantes, e se está apostando aí nesse ambiente, ele deve estar com muito feedback, né? Não, bota aí, a gente bota no brainstorm aí. Pois é, aí a gente coloca aqui. Luange? Hello? Oi, querida, tudo bom?
Só vou fazer mais uma perguntinha aqui, antes da gente começar, que a gente nem começa, a gente está só num bate-papo aqui, né? Mas vamos estar aqui entre amigas, vamos lá. No dia da rádio lá, eu conversei com a Dani Andrade, que é a produtora, né, no dia seguinte. E ela me pediu para fazer um conteúdo por mês para a comunidade dela que ela está criando ali. Né? Ela tem uma rede utilitar e ela está criando uma comunidade também. Ela pediu para botar um conteúdo por mês. Ela falou, mas você tem algum produto para colocar lá dentro? Eu falei, tem alguns produtos, depois eu posso escolher algum para colocar lá. E ela falou assim, você tem um produto sobre produção de conteúdo? Aí eu falei, não tenho. Bárbara, mas você produz conteúdo o dia inteiro e você não tem um produto sobre produção de conteúdo? Eu falo, não tenho. Ela falou, então pensa nisso, porque você faz isso o dia inteiro, né? Você produz para o WhatsApp, você produz para o Instagram, você produz para o SAP. Eu falei, bom, pode ser. Vocês acham que seria interessante um curso sobre produto? Um curso sobre produção de conteúdo, sim. As pessoas. Com certeza. Gente, daqui a pouco eu vou desistir do meu empreendedor. Tadinho, meu empreendedora F, que eu gosto tanto dele, que é meu produto, é o meu xodózinho, mas cada vez que eu boto então vou pensar nisso, se faz sentido também. Porque você faz exatamente isso. Você super dá ideia para todo mundo. Você tem toda essa... Você tem essa amplitude de não importa qual é o teu produto, você tem uma forma de dar tips, fugiu agora a palavra, a pessoa está ficando imbecil por causa das línguas. Não, e tem outra coisa também, Bárbara, que é um diferencial muito grande seu, é o fato de você ser multicanal. Então, você consegue ter conteúdo para praticamente todas as mídias. E entrando agora a rádio, então, aí é mais uma que estava fora do seu portfólio, que entrou. Totalmente fora. Então, isso é muito rico, né? E é um diferencial muito grande, porque ao mesmo tempo que você está aqui nos online, nos produtos digitais que você já tem, nos infoprodutos que você já tem, Instagram, WhatsApp, quer dizer, essa coisa de ser multicanal é super valioso, né? Bota aí no clube. Já botei, já estou botando como produto. Não, acho que dá para fazer esse até no esquema do ao vivo e faz mesmo no esquema do produto digital. Faz ao vivo, depois grava. Vou botar no radar. Mas, mulher, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Que a gente já está aqui bem. Já conversamos pra caramba. Essa mulher fala muito, né? Deixa eu ver quem está aqui. Márcia hoje não está nos pãezinhos, não? Ai, meu Deus. Elaine está escondidinha ali. Neide, Mônica. E a Érica está escondidinha ali. Vamos lá. Quem tem novo aqui? Tem a Luan. Acho que nova só a Luange, né? Mônica já veio. Deixa eu ver. Rosane entrou aqui. Rosane também. Rosane é sua amiga aqui que está entrando? Então temos duas novas aqui escondidinhas. Oi, Rosane. Oi. Tudo bem? Bom, já entrou para se apresentar, que tu estava acabando de falar, perguntando quem era nova aqui. Identifiquei duas novas, você e a Luan. Se vocês quiserem se apresentar, é voluntário, viu? Só simplesmente falar assim, se apresenta. Não seja necessariamente... É que eu escutei meu nome, por isso que eu abri a câmera aí. Tá. Mas eu tô no intervalo, tô esquentando uma comida aqui, que daqui a pouco eu atendo. Então, tá meio corrido. Mas sou Rosane, psicóloga, e tô aí. A Mariane que me colocou aí, eu nem sabia se eu podia mesmo. E pelo visto, a Marie te convocou, não foi nem convite, né? Foi uma convocação. Mais ou menos assim. Ela insistiu agora de novo. Entra, porque eu não estava conseguindo. Seja super bem-vinda. Depois fica gravado de qualquer forma. E aí, se você não conseguir assistir aqui por conta do seu próximo atendimento, fica gravado também, tá bom? Tá bom, obrigada. E Luange, quer se apresentar? Luange? Fechou ali. Bom, se ela quiser depois... Acho que de nova só a Luange e
e Rosane, né? Já fechou. Bom, se a Rosane quiser, ela volta ali. A Camila, não? Camila, não. Camila já esteve aqui algumas vezes. Mas que classe. Não se apresenta de novo, Camila. Acho que algumas não te conhecem aí. Eu já participei de outros, mas posso me apresentar. Meu nome é Camila Dias, eu sou designer de interiores, trabalho com decoração de residência e também com organização. E aí, esse mês agora, eu acabei de lançar até um programa online, foi o meu primeiro produto online que eu lancei. Queria muito entrar no seu curso, Bárbara, mas não deu, infelizmente, não estava dando. Mas eu lancei agora até um produto online sobre organização de casa, né? Programa Chega de Bagunça e tal. Então, eu estou nessa área, assim, pegando na parte online, focando na organização, e na parte presencial, focando ainda na parte de decoração, de residência. E o seu produto é mais focado aqui na organização, na decoração? Não, na organização. O Chega de Bagunça, a gente passa 30 dias destralhando a casa e 3 semanas destralhando. A gente está na última semana agora, começou dia 3 de agosto. E nessa então última semana... legal. Então você é personal organizer também? Isso. Mas eu quero passar essa parte mais para a parte online mesmo, porque eu não quero mais fazer o serviço tanto, né, presencialmente. Eu quero passar essa parte mais para a parte online mesmo. Então você tinha que ter feito o produto digital mesmo, mas faz depois. Luange, quer se apresentar? Sim, meu microfone dela. Luange? Oi, acho que não. Tá me ouvindo? Aham, sim. Eu sou Luange Cavalcante, personal organizer da Love Organize, e estou buscando alavancar o meu negócio, assim, porque ele está indo num ritmo bom, só que eu acho que ele pode melhorar ainda mais. E aí a minha irmã deu a dica, né? Falou que você trabalha com isso, com empreendedoras e marketing digital. Eu falei, opa, isso aí vai me ajudar, eu acho que é isso que está precisando, sabe? Para dar aquela alavancada mesmo, aquele salto legal que está precisando nesse momento. Legal. E aqui é que você está pela primeira vez, Luange, aqui eu não dou um empurrãozinho, não. Eu dou logo uma chacoalhada nessa mulherada aí. Quando elas começam de mimimi, é que eu não posso, eu tenho filha pequena, eu moro no outro país, eu não sei falar alemão, eu não sei. Aí eu falo logo para a frescura, sabe? Então, quando as capuzas forem... Ótimo, perfeito. É isso que eu quero. Pode mandar brasa, pode meter bronca. Muito bom, muito bom. Bom, meninas, vamos lá. Para quem está nova aqui, então, novas mesmo, só a Rosane e a Luange, cada semana, na verdade, a gente fala sobre um tema diferente. E para quem não participou dos outros, eu sempre na sexta-feira eu libero o que eu chamo de brincadeira de MB Flix, que é o Flix das Mulheres Bárbaras. Então, eu coloco lá todos os links dos encontros anteriores. Então, tem encontro que eu falei sobre rede social, sobre produtividade. Então, se vocês não estiveram por aqui, é só clicar lá no link que na sexta-feira eu vou colocar de novo para vocês verem as versões anteriores. E sempre também pode dar sugestão de tema, porque isso aqui já é o 23º encontro, né? Passa muita coisa, né, gente? Passa muito rápido. A gente começou no início da pandemia, em março. Voa! E já são 23 encontros. Tem umas figurinhas aqui que estão sempre presentes, né? Tá quase Game of Thrones isso aqui, ninguém perde. Todo mundo participando. Bom, aí qual que é o nosso tema de hoje, né? Eu fiquei pensando, gente, o que mais que eu falo para essa mulherada, pelo amor de Deus, que eu não sei mais o que falar para essa mulherada. Porque se eu coloco, eu nem pergunto mais, porque se eu coloco assim, o que vocês querem que eu fale, vai vir rede social. Sempre. Aí sempre é o mesmo discurso. Eu falo, olha, a rede social é a vitrine. Antes da vitrine, tem que arrumar a casa. Mas não adianta. Por mais que eu fale isso, sempre que eu pergunto, já sei a resposta. Como que eu posto no Instagram? Como que eu faço anúncio? Então, eu resolvi ignorar vocês e estou pegando pontos que eu acho que são importantes. Qual foi o ponto que eu trouxe para cá hoje que eu acho que é importante para qualquer empreendedora? Né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, mas é a questão de falar em público, né?
E aí falar em público, tanto faz se é numa reunião comercial, às vezes não precisa nem ser público, às vezes é uma pessoa que você não conhece e você, como empreendedora, tem que fazer uma apresentação comercial, mesmo que seja uma visita 1 a 1, né? Tem que visitar um cliente e apresentar o seu negócio, apresentar um projeto. Muita gente trava. E aí não adianta nada você ser a melhor empreendedora, ter o melhor produto ou o melhor serviço, se na hora de você fazer isso, colocar isso para fora, você não consegue. E eu mesma, por muito tempo, eu ficava muito preocupada com o conteúdo que eu ia apresentar e muito menos com a forma. Eu falava assim, não, meu conteúdo está impecável, então na hora lá eu dou um jeito de falar, porque eu sempre fui muito tímida, tá? Vocês podem perceber que eu era muito tímida. Mas assim, eu sempre fui muito tímida, mas muito, muito propensa a um desafio, né? Então, assim, eu era tímida, mas eu não dava a mínima bola para minha timidez. Porque o desafio, a minha vontade de vencer os desafios era maior do que a minha timidez, para falar a verdade. E aí eu vejo muita gente perdendo oportunidades porque tem vergonha de apresentar a empresa, na hora de apresentar uma palestra, uma reunião, travam e aí não sai nada. E eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho, se alguém aqui já estudou um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística, mas não sei se vocês têm essa informação. Mas quando a gente se apresenta, né, quando qualquer tipo de apresentação que a gente faz, o conteúdo em si, que é o que geralmente te dá muita atenção, equivale mais ou menos a só 10% do que a pessoa presta atenção. É muito pouco. A pessoa, antes disso, se preocupa com a sua imagem, depois com a sua voz, depois com o seu movimento corporal, e depois, lá, quase que na saída do encontro, ela se preocupa com o conteúdo. E a gente geralmente faz o oposto, né? A gente geralmente se preocupa com o que a gente vai apresentar e às vezes a gente não está bem vestida ou não está falando. Tudo isso conta, né? Você não está bem, não é nem não está bem vestida. Às vezes você não está vestida de acordo com aquele espaço que você está. Porque a questão não é estar bem vestida. É você estar vestida de acordo com o que as pessoas pensam que é. A imagem que as pessoas formam, ou da executiva, ou da psicóloga, ou da médica, ou da arquiteta, ou da personal organizer. A gente tem uma opinião formada, né? Como é que a gente espera que seja uma médica, como é que seja uma psicóloga, ou uma arquiteta, e assim por diante. E quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, nossa, mas a gente faz tudo muito errado, né? E aí, quanto mais técnica a pessoa, piorou. Então, se a gente pegar a Aline, por exemplo, que é super técnica, engenheira, se ela não tivesse informação, ela vai preparar uma apresentação maravilhosa, porque é isso que ela faz muito bem, né, Aline? Essa questão de organizar, E aí, se ela esquecer que antes disso a pessoa tem que comprar a imagem dela, comprar a percepção dela, tá lascada, né? Então, não adianta melhor produto, porque a opinião já foi formada antes. Quando você entrou no ambiente, a pessoa já formou uma opinião. E aí, as outras informações só vão vir a confirmar aquilo que você formou de opinião, né? Então, isso é muito importante. Então, essa questão de como se você se coloca, né, é muito, muito importante. Vou fazer o que ali? Tem alguém? Deixa eu fechar aqui. Alguns. Quem está com o áudio aberto? Não, era ali embaixo. Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente vai se colocar em público, e algumas coisas são bem óbvias, mas a gente acaba não se preparando. Vou falar um pouco até da minha experiência pessoal. Então, antes de falar da apresentação em si, eu queria fazer essa ressalva, que é o quanto que o conjunto da obra é importante, ou mais importante até do que o conteúdo, né? Então, como que você se apresenta de uma forma geral é mais valioso até do que você está falando. Isso tanto é bem verdade que vocês, não sei se já passou, já deve ter acontecido com todas vocês, comigo já aconteceu, de você, por exemplo, numa colega de trabalho ou um colega de trabalho, que você sabe que não tem tanto conteúdo, mas que faz maior sucesso. Por quê? Porque a pessoa se vende muito bem, porque a pessoa se coloca muito bem, porque a pessoa tem muita empatia, né? A pessoa consegue ler o que as pessoas em volta querem e consegue dar aquilo que elas querem receber.
Eu já passei por isso algumas vezes. E quando eu passava por isso há um tempo atrás, eu não entendia o porquê. É porque aquela pessoa, antes do conteúdo, eu já tinha dado tanta informação positiva sobre ela, que o conteúdo é o que menos importava. As pessoas já tinham formado uma opinião dela como uma especialista no assunto. Então, isso acontece muito. Quem entrou aqui agora? Mônica. Então, vamos falar um pouquinho de... Alguém aqui tem vergonha de falar em público ou dificuldade de apresentar seus produtos, seu serviço? Ou só tem gente aqui cara de pau? Márcia? Fala aí, Márcia, conta pra gente. Abre aí seu microfone. Eu tenho muita. Depois que me dão corda, eu vou. Mas até eu ir, entendeu? Até eu conseguir destravar é muito complicado para mim. Comigo acontece uma coisa horrorosa, que eu não sei por quê. Até meu marido fala isso, que às vezes eu quero falar mais alto, quando na hora de tomar atitude, a garganta fecha e minha voz não sai. Aí eu fico, vou, e não vou nada, não vai sair. É assim, entendeu? Mas quando é no trabalho, quando você tem que apresentar seu produto, quando você tem que falar da sua empresa também, rola uma trava aí? Não, eu me surpreendi quando eu fui trabalhar na rua, né? Vendendo os doces. E, assim, eu gosto da rua, eu gosto desse bate-papo com as pessoas na rua, eu fico mais solta. Mas não me ponha dentro do escritório. Minha vida toda foi corporativa, né? Eu fui, assim, agora que eu estou fora, então lá, até se na hora que eu tinha que ser mais enérgica, eu também, às vezes, dava uma travada, mas atuava bem. Mas na hora de falar, não era comigo. Na rua eu sou melhor, vendendo do que fui profissional dentro de empresa, entendeu? Tem gente também que eu vejo que fala melhor com pessoas estranhas do que com pessoas conhecidas, por causa do medo do julgamento. Assim, nesse aspecto, a pessoa raciocina assim, se eu falar com um estranho e não for bem, ok, eu não conheço aquela pessoa, então azar, nunca mais vou ver. Agora, quando você tem que falar, se apresentar para colegas de trabalho, por exemplo, como você falou, né? Aí você já tem o medo do julgamento, que você vai continuar vendo aquela pessoa por meses, por anos. Enquanto você estiver naquela empresa, você vai continuar vendo aquela pessoa. Então, a pessoa trava com medo do julgamento daquelas pessoas que conhece, né? Eu estou falando porque eu já passei por tudo isso, gente, mas acreditem se quiser. Mas vamos lá. Vamos falar. Mas alguém tem um depoimento aí sobre essas travas? Marie não tem esse problema, né, Marie? Problema de trava de falar não tem, não. Vergonha não veio comigo, assim, eu acho. Eu veio muito pequena. O meu problema é a tal da síndrome da impostora, sabe? Que é aquela coisa assim, ó, de achar que o que você preparou não está bom o suficiente, que você tem que se embasar mais. Como é que você vai falar alguma coisa e só dizer assim, alguém disse isso, você tem que ter referência, entendeu? Esse tipo de coisa que me pega. Mas eu acho que aí, nesse caso, é um vício da profissão. Porque o médico ele tem que estar muito embasado, com milhares de referências, para ter certeza do que está fazendo. Não é que a gente vai fazer sem embasamento, não é isso. Mas faz parte da medicina, né? Imagino eu, espero eu, né? Que seja ter 100% de garantia, porque né? A ciência é assim, né? Você só consegue afirmar alguma coisa desde que tenha sido muito testado, né? Então, talvez... Sim, mas não é nem só isso, é aquela coisa assim, de como é que eu vou falar isso, como é que vão... Sabe, tipo, eu tenho várias colegas mais novas do que eu, tá? Que estão na blogosfera, na internet e tal, falando coisas e mostrando coisas que aí que tá. E esse eu acho que é o meu problema. Eu sou muito crítica. Eu vejo um erro desse tamanho, eu já olho e falo, será que eu escrevo para ela que isso aí não é bem assim? Esse final de semana eu vi um vídeo que uma colega colocou que não é bem aquilo ali que ela botou, entendeu? E daí eu já vou assim, será que eu li para ela? Eu falei, não, Mariane, você pega o facho, fica na tua, não te mete com o troço dos outros. Mas assim, porque eu sou muito crítica comigo também, entendeu?
Então, assim, se é para falar no geral, se é para falar informalmente, e eu sento e quero que você pense mesmo, não tem o menor problema com isso. Agora, para você oferecer uma coisa, eu sou muito crítica mesmo. Assim. É medo de julgamento, né? É medo de julgamento, né? Porque eu já vou julgando. Aí a gente tem medo que façam a mesma coisa com a gente. Eu também sou extremamente crítica e sou muito envergonhada. Eu melhorei um pouco depois que eu vi numa palestra, e ele até me chamou a atenção na frente de todo mundo, que olha, era para você perder a oportunidade, era para você falar da sua empresa nesse momento. E eu falei, pior que era. Então agora eu penso, vergonha, sai para lá, eu tenho que falar da minha empresa, porque esse momento pode não voltar, né? Eu posso perder essa oportunidade. Mas eu também, eu sou bicho do mato. Eu vou para academia, eu entro, malho, não falo com ninguém, porque eu tenho vergonha. Eu vou para não sei aonde também. Não sei se é problema de socialização, sei lá. Mas eu tenho muito problema em falar em público, assim. Não, mas assim, eu até coloquei lá no post que isso é tão comum, esse medo é tão grande, que é o segundo maior medo que a pessoa tem, né, que o ser humano tem, né? Muito, muito incrível isso. O primeiro é de morrer e depois é de falar em público. Então, assim, morrer, como eu escrevi lá no post, morrer não tem jeito, mas falar em público tem, né? Então, vamos consertar o segundo maior medo. Aí eu trouxe aqui 20 itens que ao longo do tempo, de tudo que eu li, que fez mais sentido para mim, para eu conseguir falar em público, né? O primeiro deles e alguns são tão óbvios, né? Então, eles são óbvios na maioria e muito simples, então dá para praticar. O primeiro deles é o basicão para tudo que você vai fazer em divulgação, seja você mesmo. Mas isso não é lógico? Não, não é lógico. Por quê? Vamos usar os exemplos aqui. Às vezes você cria um estereótipo, né? A Marie, eu sou médica, então quando me apresentar, eu vou ter que me apresentar como uma mulher séria, uma mulher do topo da medicina. Só que a Marie não é assim, a Marie é divertida, a Marie é espontânea, e ela tem que ser espontânea na forma que ela falar. Ela falou que vai começar a gravar podcast. Se ela começar a gravar podcast toda séria, toda sisuda, ninguém vai aguentar, porque não vai estar natural dela, vai ficar horrível, né? Então tem que ser de acordo com a personalidade da pessoa. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e tá tudo bem, né? Ela vai aumentando o público dela entre as pessoas que gostam do estilo dela. Então, quando você vai começar, porque quando você está falando em público, por mais que você seja autêntico, a gente veste vários papéis ao longo do dia, né? Tem papel de mãe, papel de profissional, papel de esposa e assim por diante. Então, mas veste o seu papel de acordo coerente com a sua personalidade, né? Então, porque as pessoas falam, o coach fala muito isso, né? Vamos modelar as pessoas de sucesso. Ok, mas se aquela pessoa de sucesso não tem a ver com a sua personalidade, não dá para você modelar nesse aspecto, né? Não é para você não pode deixar a sua personalidade. Se você é engraçada, usa que você é engraçada. Se você fala que nem uma matraca, continua falando como uma matraca. Se você é do tipo super pragmático, com números e tal, apresenta assim, porque sempre vai ter um público que vai gostar de você daquela forma. O que não pode é ser fake, porque as pessoas intuitivamente acabam percebendo isso e você não consegue gerar valor. Você vai ser uma máquina ali de falar conteúdo, mas você não conecta. Se você não está falando da forma como você age normalmente, você fala correndo mesmo, mas deixa a sua audiência também ciente de que você fala correndo porque você pensa muito rápido e as pessoas vão achar engraçado e vão entender. Então, o primeiro ponto que eu falo é seja você mesma, né? Não tenta criar um estereótipo, porque as palestrantes de sucesso, as executivas de sucesso são assim ou assado. Tem de todo que é jeito, gente. Tem das mais eruditas às mais esculachadas e fazem sucesso da mesma forma. Então, o item 1 que eu trouxe aqui é seja você mesma, né? O segundo ponto, que também é bastante básico, mas que o dia a dia na correria a gente acaba não fazendo sempre,
que é o estudar o teu conteúdo, né? É claro que a gente quer estudar a sua audiência, né? Isso é um cuidado que a audiência percebe. Porque, às vezes, você já tem uma palestra pronta, um conteúdo pronto, uma proposta comercial pronta para você apresentar. Aí você pega aquilo lá, bota debaixo do braço e vai, ou então vai para online. Só que, muitas vezes, você acaba esquecendo de estudar com quem você está falando. E isso faz toda a diferença, porque na hora que você vai falar com outra pessoa ou com um grupo, você tem que entender, cada grupo tem uma forma. Se você está falando com engenheiros, com médicos, com estudantes, com donas de casa, com empreendedoras, o que eu sempre falo, né? As dores são diferentes, os sonhos são diferentes. Então, você tem que adequar aquele teu conteúdo a esse público, para que ele se sinta inserido ali, para que você possa usar exemplos relacionados àquele grupo, para que você possa usar, para que você possa estar, até a própria forma de você se colocar, tem que estar aderente à tua audiência, à tua plateia. E quando a plateia percebe isso, esse cuidado que você teve em se preparar, especialmente para aquele grupo, para aquelas pessoas que vão ouvir a tua proposta comercial ou tua palestra, quando elas se sentem especiais, porque você customizou o que você ia falar para esse grupo, você vai perceber que esse grupo já vai te olhar com outros olhos. Porque assim, nossa, ela se preocupou em entender o que eu penso, o que eu preciso, a forma como eu preciso conduzir esse processo. Então, isso vai fazer total diferença. E outro ponto que eu falo que também é bem simplório até, assim, mas óbvio, mas que é importante, é que você vá para esse evento, para essa reunião, para essa palestra com autoestima lá nas alturas. Por quê? Porque tem gente que já chega para dar palestra toda cabisbaixo, né? Com vergonha, ou com síndrome da impostora, então já vai chegar lá assim, né? Ela própria já se enxugou ali, já se diminuiu, falando assim, caraca, eu vou fazer essa palestra, vou fazer essa entrevista, vou fazer essa reunião, mas eu mesma não tenho certeza se eu sou apta, né? Se eu estou pronta, ou se eu sou à altura desse desafio. Aí ferrou, né? Você já chega lá igual os animais, que um sente o medo do outro e vai, come. É isso. Se você vai fazer qualquer tipo de apresentação para uma pessoa ou para 20, mas que você já chega exalando que você não está podendo fazer aquilo, que você não se sente confortável, a tua performance não vai ser à altura do que você imaginava. Então, vai fazendo, mas vai pensando, vai lá, sobe no... O que te causa autoestima? É a roupa? É o salto alto? É a maquiagem? É a música? O que te faz, naquele momento, voltar para a autoestima, se sentir poderosa antes da palestra? É isso que você tem que fazer. É dessa forma que você tem que chegar nesse espaço, seja qual for, pode ser até uma entrevista por telefone, mas vai com a autoestima lá em cima, né? Um outro ponto agora mais técnico que é importante, que é que você... esse é o mais básico de todos, gente, mas às vezes a gente, na ânsia de fazer de conseguir um cliente ou de conseguir audiência, a gente acaba incorrendo nesse erro, que esse é o mais básico de todos, né? Só fale sobre o que você tem conhecimento total, né? Isso assim, Bárbara, mas isso não é óbvio? É óbvio, mas se alguém te chama para uma entrevista, se alguém te chama para uma palestra, você adora aparecer, é capaz de você aceitar um convite para alguma coisa que você não domine tanto. E acredita, isso acontece com muito mais frequência do que vocês podem imaginar. Então, se você já tem dificuldade em se apresentar em público, sempre aceite apenas os convites que forem de acordo com o domínio que você tem de conteúdo, né? Então, eu falo muito bem sobre organização de ambientes, então só vou falar sobre organização de ambientes, não vou falar sobre organização de empresas. Eu falo muito bem sobre conteúdo no Instagram, ok, então se me chamarem para falar sobre conteúdo do LinkedIn, eu estou falando por mim, né? Eu não vou fazer porque eu não sou especialista em LinkedIn. Então, só fala sobre aquilo que você realmente tem total
firmeza de que você vai falar, independente se o PowerPoint sumir, se a luz acabar, que você vai conseguir conduzir aquele conteúdo até o final sem nenhum tipo de problema. Outro ponto também bastante importante é você treinar antes. Eu tenho dificuldade, vou fazer uma apresentação pela primeira vez. Então, treine exaustivamente, né? Seja humilde o suficiente para treinar quantas vezes forem necessárias. Treina sozinha, treina no espelho, treina gravando. E aí, depois que você estiver se sentindo confortável já com esse treino sozinha, comece a treinar com as pessoas com pessoas próximas. E treinar com pessoas próximas é mais difícil do que treinar com o público. Então, depois que você treinou sozinha, foi até a Márcia testemunha disso, né, Márcia? É mais difícil, de repente, você treinar com o teu marido do que com o público. Porque o teu marido você vai ficar pensando no julgamento dele, né? Ele tá achando ridículo. Ele vai rir. Ele vai achar horroroso. Ele vai achar que você tá parecendo uma maluca. Né? Então, com filho, vai treinar com filho adolescente. Se você conseguir passar pelo filho adolescente, você se apresenta para qualquer um. Eu vejo aqui em casa, que às vezes eu faço, meu filho fica: é sério que você vai falar isso? Eu falo: vou falar isso sim. Vou fazer isso sim. É sério que você vai botar essa foto? Eu falei: é sério que eu vou colocar essa foto. Então, se você passa pelos filhos, você passa por qualquer um. Então, treina sozinha primeiro, depois treina com as pessoas próximas, com o marido, com o filho adolescente. Você vai ver como é que vai dar resultado. E uma técnica que eu aprendi, que dá super certo para você, porque assim, o início de uma apresentação é muito ruim, né? Para quem tem timidez, os primeiros 2 minutos parecem uma eternidade e falta. Eu, por exemplo, quando lá atrás, isso é muito tempo atrás, né, gente? Eu começava a falar, de repente, só que eu acho que eu não respirava, né? Eu falava e não respirava. Então chegava um momento que eu tentava falar e a voz não saía mais. Acho que é o que a Márcia falou, né? Porque não tinha ar dentro de mim para poder sair. Né? Isso já aconteceu lá muito tempo atrás, já mais de 20 anos atrás. Por quê? Porque esses 2 primeiros... Depois que você consegue recuperar... Mas eu continuava, viu, Márcia? Até voltar o ar e ir embora. Não queria saber, não. O que eu aprendi com o tempo que faz muito, muito sentido? É você aprender a quebrar gelo. Né? Então, começa, por exemplo, a você fazer uma apresentação contando uma história. Porque quando você conta uma história, você não tem que pensar nos tópicos da apresentação, no primeiro slide da apresentação. É uma história de alguma coisa que aconteceu com você, ou que tem a ver com o negócio, mas não é a apresentação em si. Então, você consegue falar de uma forma muito mais relaxada. Porque você não tá ali pensando no conteúdo, simplesmente está quebrando o gelo com o teu interlocutor ou com a tua audiência. Então, essa forma de quebrar o gelo, contando uma história, faz com que você consiga passar, porque assim, os 2 primeiros minutos são os piores de todos. Depois, você já viu que ninguém te mordeu, ninguém riu de você, você pode continuar e vai relaxando. Então, começa contando uma historinha, quebrando um gelo, ou que a gente fala de quebrar padrão também. Quem é mais engraçadinho, assim, gosta de quebrar padrão, né? Faz alguma coisa no início da apresentação que surpreende a pessoa. Mas eu acho que o importante é começa com uma historinha que te deixa mais light, né? Te deixa assim mais leve. E quebrar o gelo, assim, eu gosto de quebrar o gelo já com a história, mas você pode quebrar o gelo também com alguma coisa que seja inusitada para as pessoas. Aí eu coloquei aqui como item 8, porque assim, parece básico, assim, mas esse era o meu pior problema, que é esquecer de respirar. Quem fica nervosa quando começa uma apresentação não respira, gente. Alguém já passou por isso aqui? Eu sei que a Márcia já passou, né? Mas alguém já passou por isso. Isso era meu pior problema. Assim, a cabeça continuava funcionando, eu queria continuar a apresentação, mas não tinha ar que fizesse a voz sair de novo. Ninguém, só eu e Márcia passamos por isso aqui. Viu, Márcia? Mônica também? Então, gente, qual foi a técnica que eu fiz, que eu passei a utilizar para conseguir fazer isso, para conseguir respirar? Era falar mais devagar. Porque como quem raciocina muito rápido, ou quem está nervoso, quer logo chegar no final da apresentação, né? Eu tenho 30 slides para apresentar, estou no primeiro ainda, então deixa eu falar rápido, porque a dor vai acabar mais rápido. Só que quando você começa a acelerar, você não respira.
E se você não respira, vai chegar um momento que... Como é que a gente fala? A Maria até pode explicar melhor. O ar tem que entrar, né? Tem que reverberar sei lá onde e sair. Se não entra o ar, não sai voz, né? Não tem como. Então, quando você começa a falar muito rápido, você não respira, vai faltar o ar e aí você vai querer... Isso acontecia muito, gente. Então, o que eu comecei a fazer? A respirar mais devagar. Como é que eu fazia para respirar mais devagar? Na minha apresentação, eu cortava mais ainda os slides. Porque aí, porque o slide, na verdade, ele serve como um roteiro, né? Então, não é para você ficar lendo o slide. Então, o que eu fazia? Eu picotava ainda mais os slides, porque cada vez que eu passava um slide, eu podia respirar. Então, um macetezinho aí para quem fica sem o ar aí, viu? Viu, Márcia? É você picotar mais a apresentação, porque você tem tempo de respirar. E a apresentação, a gente falando em apresentação aqui, é importante que essa apresentação, que você tenha por escrito, que você tenha no PowerPoint, que ela seja um roteiro. É muito ruim para os dois lados. Tanto para quem está falando como quem está ouvindo, você ter uma apresentação lida, né? É muito ruim. Para quem está ouvindo, é ruim porque perde atenção, né? Porque uma coisa é você falar com gestos, com entonação, com palavras mais altas e palavras mais baixas, outra coisa é você ler, né? Para ninguém consegue prestar atenção na leitura do outro, né? Por isso que existem os contadores de história. O contador de história interpreta aquilo que ele está lendo, né? Então, é importante que você use o teu PowerPoint, a tua apresentação, só como um roteiro. E do ponto de vista de quem está falando, se você tem muita coisa escrita, a tendência de quem fica nervoso falando é que comece a ler o slide. E aí ferrou. Acabou a apresentação. A pessoa tem que se mexer, tem que se movimentar, tem que olhar para as pessoas que estão na plateia, tem que ter entonação. Se você estiver lendo essa apresentação, você não vai conseguir se conectar. Então, coloca só o necessário no PowerPoint para facilitar a tua lembrança do que você tem que falar na ordem que você tem que falar. Mas nunca fique lendo o teu PowerPoint, porque senão você não vai conseguir se conectar com a audiência. E dar ritmo à apresentação. O que é o dar ritmo à apresentação? Vocês já devem entender na apresentação de que as pessoas eram super... como é que chama? Monocárdica. Mono quê? Fala aí. Monotônica. Monotônica, obrigada. Monotônica. É isso que eu queria dizer. A pessoa pede... Fala sempre igual. Aquilo é uma canção de ninar no ouvido de quem está assistindo, né? É quase um mantra, né? Você vai... Então, assim, você tem que... Não é que você vai ficar que nem uma desesperada falando alto, falando baixo, mas a entonação que você fala, se você inclui perguntas no meio da apresentação, se você em alguns tem um tom mais grave, depois um mais agudo. Então, é importante que você consiga oscilar na sua apresentação para que você possa reter mais atenção, deixar a pessoa mais curiosa ou mais relaxada. Então, ao longo dessa apresentação, você tem que mudar os ritmos dessa apresentação, né? E uma outra coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, com essa questão também de respirar, é de você ter sempre um copo d'água do lado. E não é um copo d'água só para você molhar a garganta, não. É o copo d'água que também você usa quando você esquece, né? É o tempo que você tem de lembrar. Então, você caminha, vai, pega seu copo d'água, né? Porque dá tempo de você voltar ao raciocínio, porque quem fica muito nervoso tem branco mesmo. É aquele tipo que não consegue por nada lembrar da próxima frase. E assim, se vocês nunca passaram por isso, é tão sério quando a pessoa tem isso, que realmente, mas não é exagero. Não. Assim, lá atrás, nesses primórdios das minhas apresentações, eu fazia uma apresentação no Brasil inteiro, eu e mais 2 pessoas. Eu consegui, num dia desses, esquecer o nome da pessoa que apresentava comigo em todos os programas, todas as palestras. Era a Cristiane, nunca vou me esquecer disso. Na hora que eu tive que falar, Cristiane, agora o Cristiane não saiu por nada. Eu olhava para a cara da pessoa e não saiu o nome dela por nada. Então, assim, o branco é muito sério, né? Assim, eu falo isso para vocês porque eu sei como funciona. Quem é muito extrovertido, quem adora falar com o público, não imagina como é difícil para aquelas pessoas que no início não conseguem falar.
Mas, assim, é treino. É treino e não ter medo também. Se você ficar sempre... Se você deixar o medo te vencer, você não vai conseguir. Então, o copo d'água é muito importante. O copo d'água para que você possa respirar, não só por conta das cordas vocais, mas também para você voltar a pensar, nossa, sobre o que eu estava falando, né? Um outro ponto que funciona muito comigo, claro que cada um vai pegando o macete do que quer, do que é melhor para si. É quando tem uma plateia, é você escolher uma pessoa para você meio que focar o seu olhar. Não é para você ficar só olhando para aquela pessoa, porque senão a pessoa fica incomodada ao longo do tempo, né? Você vai deixar a pessoa constrangida. Mas sempre que você... Sabe, alguém já fez balé aqui? Que você tem que dar pirueta sempre olhando para o mesmo lugar? Assim, é que você vai para um lado do palco, vai para o outro, mas você tem sempre ali um ponto de apoio, né? Então, é isso que eu estou falando. Assim, procura alguém na plateia que teve conexão com você e você vai para lá, vai para cá, mas sempre é teu porto seguro ali. Isso te ajuda muito a conseguir desenvolver no teu conteúdo. Outro ponto que eu acho bem legal, isso aqui eu aprendi também com a prática, tem gente que corre demais na apresentação, né? Eu tenho 1 hora para falar, ou eu acabei esquecendo que eu tinha que falar nesse momento, não lembro por nada. Uma sugestão também que funciona muito bem é que você tenha um arsenal pequeno de algumas perguntas lá que você possa usar como cartas na mão. Então, assim, a plateia está muito em silêncio, ou você terminou a apresentação antes, ou você esqueceu do raciocínio e não consegue lembrar por nada. Pega umas 5 ou 6 perguntas que você já sabe, que você pode até colocar no material. 5 ou 6 perguntas que se encaixam ao longo da apresentação, que você pode parar e perguntar para a plateia. Até para gerar interação. Você agora a plateia não se mexe, a plateia não aplaude, a plateia não ri, a plateia não se mobiliza. Só usa a mão dessas 5 ou 6 perguntas ao longo da apresentação para você tentar interagir com esse público. É uma outra forma que te ajuda também a conectar e a não ficar com aqueles brancos, né? Deu branco, não tem problema. Vai beber água, não bebeu água, bota uma pergunta e alguma dessas coisas vai resolver para você. É muito bom perguntar. Assim, eu gosto muito de fazer perguntas na plateia. Isso também faz com que a pessoa fique menos nervosa. Se você consegue interagir com as pessoas, cada vez que você pergunta e alguém responde, é uma forma de você relaxar e se sentir mais próximo. E quando você se sente mais próximo, você também perde aquela timidez. Fala assim, ok, estou num lugar seguro aqui. Então, não só serve para você, essas perguntas não servem só para você usar ali numa emergência, mas também para você provocar essa interatividade com as pessoas, né? E uma coisa que funciona muito também, isso funciona em aula, funciona em palestra, é você se mostrar vulnerável. As pessoas se conectam com as pessoas vulneráveis. Se você fala assim, eu vim para cá, mas hoje é minha primeira palestra, então se eu errar alguma coisa, eu já peço desculpas de antemão. Então a pessoa fala, a pessoa já te olha, né, assim, nossa, ela foi legal, que ela se mostrou vulnerável, então se ela cometer algum erro aqui, eu já sei que é a primeira apresentação dela. Então, quando você... essa noite eu não dormi bem, então eu estava muito cansada. Sei lá, fala alguma coisa que mostre que se conecte. Você não é uma máquina de palestras, uma máquina de gerar lives maravilhosas, ou então se mostra vulnerável. As pessoas tendem a ter empatia pelo teu problema pessoal, pelo teu problema no negócio, alguma coisa assim. O que mais que eu botei aqui? Usar eu chamo de muleta, mas muleta não é um termo bom. Usa um apoio, né? O que é usar o apoio? Tem gente que chega lá para fazer uma apresentação e aí não sabe onde bota a mão, né? A mão é um problema na hora que você tem que fazer a apresentação, né? Você não sabe se bota no bolso, se bota atrás, se bota na frente. Eu costumo dizer que a gente pode usar uma muleta, né? Muleta é alguma coisa que você, por exemplo, eu gosto, microfone para mim é uma muleta. Eu prefiro fazer uma apresentação com microfone do que sem microfone, porque eu estou segurando, é tipo o paninho do neném, sabe? Aquele paninho que dá segurança para o neném. Você pode ter uma muleta, tem gente que usa até o passador de slides, pode ser o microfone, pode ser qualquer coisa que você queira segurar, né? Assim, geralmente ou card de palestra, ou microfone. Usa alguma coisa que te dê esse poder aí de
de muleta, que eu não sei, eu não sou psicóloga, então não sei explicar, gente, mas é a questão de você transmitir para o objeto, fica um objeto de segurança para você. Isso é super... Oi, Marie. É o deslocador do órgão de foco, né? Ai, bonito, né? Tira o seu foco deslocador do órgão de foco. Quando você está com uma dor de cabeça muito grande, tá? Vale a pena, que está te incomodando e você não pode fazer nada com ela naquele momento, você tem que deslocar o órgão de foco. Então, a gente faz isso naturalmente, né? Você fica apertando a mão, beliscando a mão, mordendo a bochecha. A gente faz isso no corpo. E a gente faz isso na palestra. Você tem alguma coisa que desloque o teu foco, que desloque a tua atenção, entendeu? E o microfone, as folhas para você. Só tem que tomar cuidado, né? Porque isso pode ser, por exemplo, tem médico, né? Médico adora fazer isso. Eles levam aqueles apontadores a laser e daí eles ficam fazendo assim. E ele fica assim, aquela porcaria assim. Então tem que tomar cuidado com uma coisa que não aumente a tua atenção. Pelo contrário, disfarça a tua atenção. Ou estresse a audiência, né? Tipo, esse negocinho assim. Não, esse negocinho assim, você tem vontade de matar o cara, né? Você fala, dá pra parar com essa merda aí, pelo amor de Deus. Eu odeio aquela luzinha. Eu nem uso, porque eu acho que se eu usasse eu ia ficar assim. Então, eu já nem uso. Né? Então, eu acho que essa muletinha que eu chamo vulgarmente de muletinha, né? Que é o focus, blá, 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 que a doutora Marie falou, super funciona também. Você canaliza ali tua atenção fica ali, enquanto você segura ali, você se sente, né? É tipo estar de mão dada com a mãe, né? Você consegue usar ali e fica muito mais tranquilo. E fora isso, gente, que eu coloquei aqui como é para você enfrentar o medo, né? Assim, é difícil, vai ser boa a primeira apresentação? Talvez não. Mas é aquela frase bem clichê e famosa que é o treino que leva à perfeição, né? Ninguém chega à excelência sem treinar. Então, quem joga basquete bem, quem corre bem, quem é um excelente médico, quem é uma ótima... É porque foi fazendo até ficar muito boa, né? Mas no começo nunca é bom. Então, vai gaguejar no começo, vai dar branco, vai terminar antes do tempo, vai faltar o ar, mas faz assim mesmo, porque você sabe falar, você tem o conteúdo, você domina o conteúdo. Você, no caso aqui, focando nas empreendedoras, né? A empreendedora tem que saber se posicionar, se expressar, vender seu peixe. Só você pode, ninguém pode fazer isso por você, né? O negócio é seu, né? É você que domina o assunto. Então, não se esconda atrás de anúncio só, por exemplo, de uma área comercial, se você tiver, você tem que ser a imagem da sua marca. Então, você precisa se posicionar, né? Em todos os sentidos, dentro mesmo da sua imagem pessoal, até a forma como você se coloca. E no começo, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. Mas só treinando é que você vai conseguir. Então, o meu grande recado aqui, até por ter, como a Marie Curie disse, como eu falo, que eu sou um avatar transformado, né? Que é uma linguajar de marketing digital, né? De produto digital, avatar transformado, se você alguma que não sabe, é a pessoa que já passou por aquela transformação que você está vendendo agora. Então, a Camila falou que tem um produto digital agora de organização. Então, provavelmente é porque ela já passou por essa organização na vida dela. Então, ela é um avatar transformado que está vendendo o que ela transformou na própria vida. Então, nesse caso de falar em público, eu sou um avatar transformado. Vou botar mais na lista, que tal? Ali vou botar mais curso na lista aí. Não, tô brincando. Mas eu sei que é muito difícil. Se não fosse tão difícil assim, não seria o segundo maior medo das pessoas, né? Mas empreendedora não pode se dar ao luxo. Você não tem como contratar uma porta-voz para falar sobre o seu conhecimento, sobre o que você entrega, né? Então, é você enfrentar mesmo o medo e dar a cara a tapa até ficar bom a forma de você falar. Até você ouvir depois falar que você é super didática, super forte. Mas até chegar aí, rola um caminho de sofrimento, mas você tem que enfrentar, né? Empreendedor, de uma forma geral, tem que saber correr risco. E esse é um dos riscos. Oi, Camila. Posso acrescentar 2 dicas a essas que você falou?
Porque assim, eu tinha tanto problema com falar em público que eu fiz curso de oratória alguns anos atrás. Eu não aprendi assim maravilhosamente a falar, mas eu aprendi a técnica. E aí você sabendo a técnica, você já se sente, eu acho que menos perdido assim no meio, né, do furacão. E agora na pandemia eu descobri que eu faço lives maravilhosamente bem e foi uma surpresa realmente, assim, sabe? Mas eu ainda não sei se eu conseguiria transferir a mesma desenvoltura que eu tenho nas lives para uma apresentação, né, pessoal. Isso Claro que ainda vou descobrir. Mas eu lembrei de todas essas coisas que você falou, eu lembrei de duas técnicas que ela ensinou nesse curso que eu fiz, né? Foi com uma fonoaudióloga, né, que também podem ajudar. A questão do não ser monotonal. Monotonal. Uma forma de você variar né, variar o seu tom é você dar ênfase em palavras específicas. Você pega uma frase, tipo, o que você vai fazer no determinado negócio? Então, assim, você pode, com a mesma frase, você pode dar ênfase em cada palavra e você muda completamente o significado da frase. Você dá ênfase no você, o que você vai fazer com relação a isso. Então, assim, você pode ficar pensando, quando você for montar a sua apresentação, inclusive a gente fazia isso, a gente fazia sublinhava embaixo de cada frase de qual que era o foco daquela frase. A gente quer dar foco no você, quer foco no fazer. Então a gente aproveitava para fazer aquilo, né, de um tom mais alto, porque ele, além de mudar o tom da fala, ele ainda servia para focar o que você queria fazer. Então essa era uma coisa. E a segunda é uma técnica de improviso que serve muito também para quando você é chamado assim para falar sobre um assunto, tipo, no susto, vai aí e fala, ou então quando você esquece de alguma coisa, você tem que se virar nos 30. Que é quando você precisa falar de alguma coisa que você ali, né, no susto, que é você falar sobre o passado, presente e o futuro da coisa. E que se você parar para pensar, você consegue falar sobre qualquer coisa, você faz um discurso ali de 5 a 10 minutos falando sobre o passado, presente e o futuro de alguma coisa. A gente até fazia testes, fazia uns exercícios lá na aula que era assim, fala sobre, sei lá, papel higiênico. Aí no passado, papel higiênico era assim, hoje em dia acontece dessa assado, no futuro provavelmente acontecerá. Isso tem muito a ver com o storytelling que eu falei, né? De você começar contando uma história, porque primeiro que as pessoas se conectam com histórias, né? E segundo, que você sai daquela preocupação de estar dando o conteúdo certinho. Você está contando história. Então, as pessoas naturalmente contam histórias independente de estar apresentando. Então, a pessoa dá uma cegada no coração, né? E quando você bota, né, um roteiro assim, passado, presente e futuro, naturalmente já é um roteiro. Então, você tem começo, meio e fim. Aí você não fica, como é que eu vou terminar isso? Você já tem uma estrutura ali para você seguir. Então, se você tiver perdido, assim, aí passado, presente e futuro sempre funciona. Muito bom. Vou acrescentar aqui nas dicas. Isso faz todo sentido, porque eu acho que não tem como você perder esse raciocínio, né? Se você pensar em segmentar em passado, não tem, qual é a ordem dos slides, não. Passado é passado, não vai, né? A ordem sempre vai ser essa, então você não vai se perder. Muito bom. Mas por que é tão importante você saber falar em público, saber se colocar? Primeiro, para você poder falar bem sobre o seu produto ou serviço, mas o que eu acho também mais importante, porque para isso você consegue treinar, mas é também para você não perder a oportunidade. Tem muita gente em eventos, né, que surge a oportunidade de alguém lá no palco te pergunta, ou tá aberto para perguntas, ou tem roda de negócios, roda de conversa, e quem não gosta de se colocar, muitas vezes perde a oportunidade, fica só ouvindo, e não consegue se posicionar ali. Então, acontece, poxa, eu devia ter falado isso, eu devia ter me apresentado, eu devia ter me colocado à disposição. E aí você fica lá, não vou falar, porque quem tem essa dificuldade em falar é porque tem um senso crítico muito elevado. Então, tem aquelas pessoas que, assim, no evento, né? Alguém gostaria de ser voluntário para não sei o que lá, aí você fica, pô, se eu for voluntário, vão me perguntar isso. Nisso, 20 pessoas já levantaram a mão, 10 já foram para o palco, 5 já se apresentaram e 2 já ficaram nos holofotes e você perdeu a oportunidade. Não é que se você vai ser a maluca dos eventos, né? Que todo mundo já... lá vem aquela lá que todo evento fala. Não é isso, mas é você não perder mais oportunidades, né? Eu acho que
para empreendedor, não é que você vai ser inconveniente, mas o empreendedor tem que saber aproveitar as oportunidades quando aparecem. Então, isso faz parte de uma boa formação de uma empreendedora. Então, por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, porque se você não consegue ainda falar em público, vai treinando, né? E aí, público pode ser não só um encontro de negócios, uma apresentação, pode ser uma live, né? Pode ser um vídeo, né? A Aline outro dia falou, eu não gosto de fazer vídeo, mas você fala tão bem, por que não gosta de vídeo? É uma crença limitante, né? Que no final o vídeo saiu ótimo. É porque ela não tinha treinado o suficiente. Se ela fizer mais 10 vídeos, ela não vai mais falar, eu não sei fazer vídeo. Ela sabe fazer vídeo. Então, bora treinar, né, gente? Bora botar isso aí. Quem é que está mais empolgado aí para ser? Quem gosta de apresentar aqui? Eugênia não tem problema com apresentar, né, Eugênia? Eugênia não tem cara de que tem problema nenhum de se apresentar. Não, não tem problema não, mas meu problema eu também sou muito crítica e eu tenho assim um tropismo pelo bom senso, então eu sou muito perfeccionista. E isso me ferra às vezes, desculpa a expressão, tá? Mas isso é complicado, porque às vezes eu fico assim, e aí fico, entendeu? E faço o que você falou. Conto uma historinha. Mas sabe que tem também uma teoria de que assim, quando você vai se apresentar, quando alguém te chama para falar sobre um assunto, é porque certamente você vai falar para pessoas que sabem menos que você. Então, essa questão de que, será que eu falei tudo que eu devia? Não é que você vai falar coisas erradas, não é isso, né? Mas assim, às vezes a gente é muito, muito perfeccionista, esquecendo que a gente está ensinando, porque se chamaram a gente para falar, se estão pedindo a gente para falar, é porque são pessoas que sabem menos do que a gente. Então, a gente pode ir com propriedade falar e diminuir esse grau de exigência com a gente mesmo, né? Eu acho que tem que também lembrar disso. E muitas vezes o pouco conhecimento que a gente tem pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Independente de qual é o veículo que a gente está usando, se é presencial, se é online, se é com muita gente, se é com pouca gente. Eu acho até que falar com mais gente é mais fácil do que com pouca gente. Eu acho, assim. Porque, por causa do perfeccionismo. Porque pouca gente, você está mirando ali em cada indivíduo. Quando tem, por que no teatro? Não sei se é por isso, né? Mas no teatro não é tudo escuro, só o palco é iluminado? Porque provavelmente, imagino eu, que se os artistas se todos os atores estivessem vendo as cabecinhas ali da mãe, da tia, da irmã da namorada, aí ferrou, né? Tipo, meu Deus, será que ela vai achar que tá bom? Então, talvez seja um dos motivos, não sei, estou chutando aqui. Mas é mais fácil você falar para uma massa do que para indivíduos. E você falou uma coisa muito importante, Bárbara. Falou na questão do roteiro. E aí eu estava agora pensando, a partir disso, nos alunos, né, nas pessoas que vêm aqui no Polo, que eu peço assim, de repente eu falo, bom, terminou a prova, então você faz um depoimento para mim? Aí as pessoas ficam em pânico, ainda que vai ser filmado. Então, não, falo, não é nada demais, não. É só dizer seu nome, se cumprimentar, dizer se você gostou dos conteúdos ou não, quais são as suas queixas, e papapá. E aí as pessoas... E falou, e ser espontâneo, não precisa escrever nada. Aí, então, sabe que todos os depoimentos, nenhum é igual ao outro, e é interessante que são bem instigantes, assim, são depoimentos gostosos, sabe? Então, e tem a ver com isso, porque, na verdade, quando me perguntam o que eu vou falar, eu falo esse pequeno roteiro, então a pessoa já pensa o que vai fazer e fala do jeito que ela quiser. Deu? Super bacana. A gente tem que ter uma linha de raciocínio, né? Senão a gente não vai conseguir. O improviso também é bem importante, né? Então, assim, mesmo no improviso, você tem um roteiro aí para seguir. Então, sabe, começar a falar. Até em curso de oratórias tem esse exercício do improviso, né? Porque você tem que começar também a conseguir responder, criar uma lógica. Por exemplo, essa questão que a Camila falou do passado, presente e futuro, quando o improviso funciona muito bem. Se alguém te pergunta alguma coisa e você não sabe, você começa a raciocinar assim, bom, vamos lá, vamos formular uma historinha aqui na cabeça, e aí você consegue desenrolar pensando nessa lógica. Se não for essa lógica, cria uma outra lógica para você. Mas você tem que ter um fio condutor do teu raciocínio para qualquer coisa que te perguntem.
lógico que você tem que ter sabe, ter o conteúdo, mas às vezes tem muito conteúdo e na hora de falar não sai nada, né? Então, se você começa a ter uma fórmula para o teu improviso, uma fórmula para você se colocar, é só você seguir a fórmula, você vai se sentir mais seguro. O ser humano gosta do passo a passo, né? Então, se eu falo assim, fale sobre as estrelas no céu, não vai sair nada. Mas você fala assim, fale como você aprendeu a estudar as estrelas em 5 passos. Aí a pessoa, tá, entendi. Então, deixa eu falar como é que eu aprendi isso. Então, organizar o pensamento é importante, né? Para qualquer apresentação, para 1, para 2 ou para 1000 pessoas. Então, mulheres, era esse o recadinho de hoje. Confessar para vocês que eu já fui ruim de falar, viu? E agora não falo tanto quanto a Marie, mas falo bastante. Não bato a Marie ainda, mas já falo pra caramba. E assim, sabe um exercício bom para você ficar bem eloquente? Live. Porque live, quando você faz sozinha, você tem que falar por 1 hora. Hoje eu falo com 1 hora que ainda falta tempo para eu falar. Mas por quê? Porque eu fiz um raciocínio para mim, para eu construir as minhas lives, né? Então, apresentação, historinha, nananana, a conclusão, chamada para ação. E aí eu criei um roteirinho para mim. Então, eu faço live, hoje eu falo 1 hora e acho pouco falar. Mas por quê? Porque eu criei uma sistemática para mim. A Camila, que falou que faz live super bem, deve ter criado um organizado para ela ali. E aí, 1 hora que parece uma eternidade, acaba sendo rapidinho, não é, Camila? Não passa rápido? Então, é impressionante isso que você falou. Os 2 primeiros minutos parecem um século para passar. Eu ficava sempre assim, gente, eu não vou dar conta de ficar 1 hora com esse povo. Aí eu ficava. Aí quando eu ia ver, faltavam 5 minutos para acabar. Gente, não, então, fechando aqui para a gente poder resumir. O negócio, de repente, ela fluía assim, e até o final. Bárbara, já tem outro produto para você, né? Como fazer live. Live, eu tenho uma live. Como estruturar as lives, o que falar nas lives. Eu tenho uma live da época do Facebook ainda, que eu fiz uma live sobre fazer lives. Lá no meu Facebook tem lá. É bem antigo. Já vou anotar essa na lista aqui, viu? É de 2019. A Aline é implacável. A Aline é terrível. Eu nem sei, porque hoje eu não faço mais live no Facebook, tem bastante tempo. É da época do Facebook ainda, live de como fazer lives. Mas é um bom exercício, né, Camila? Você que faz live também, não é um bom exercício para você ficar desenvolta? Sim. E até na questão do rádio, nesse programa que eu fiz semana passada, acaba que fica bem parecido com uma live. Então, eu falava lá, me sentindo na live. Então, quer desinibir, faz uma live. Começa fazendo live com outra pessoa. A Luange também já fez live, né, Luange? Minha primeira live, semana passada. Doeu? Ou foi tranquilo? Foi porque eu fui convidada a fazer essa botou a responsabilidade na pessoa, né? Pessoal, se der errado é com você. E foi assim, ele me chamou e eu falei, que legal, vou participar. Mas assim, eu imaginei que tivesse me chamado para participar assistindo, né? Para dar aquela força ali na audiência. Eu, com certeza, vou. Então, aí eu não, para eu fazer a live com você, eu falei que não ia dar. Eu falei, não, ainda não tô conseguindo, sabe? Não. Falei, então fica à vontade, tudo bem. Aí eu fui fomentando aquilo, eu falei, cara, mas eu tenho que fazer porque é importante, a divulgação, meu trabalho. Fui tomando assim uma coragem, fui assistindo uns cursos, eu falei, cara, é o momento. Aí eu falei, Bira, vamos fazer a live, vamos fazer. Ele, não, sem pressão, mas de vez em quando uma pressãozinha também é boa. Aí a gente fez semana passada. Foi bem melhor do que eu imaginei, assim, foi bem legal. E aí, a partir disso, eu vou começar a fazer lives. Imagina assim, de 15 em 15 dias. Não, 15 dias não. 15 em 15 dias para live é uma vida. Tem que ser pelo menos uma vez por semana. É repetitivo. Não sei ainda. Não fica. Faz assim, faz uma live sozinha, faz uma live com convidado, faz uma outra live. Vai intercalando. Porque assim, tem live o dia inteiro. Então, se você faz 15 dias depois, já aconteceram 5 bilhões e meio de lives nesse intervalo. Então, ninguém lembra que você já fez live. Então, faz uma vez por semana. Mesmo que seja menorzinho, não precisa ocupar 1 hora de live, você vai acabar ocupando. Mas começa a pensar em pessoas que têm assuntos que são
Não, na verdade, o importante é que com quem você vai fazer live tem a audiência que te interessa. Você é personal, então você quer pessoas que tenham interesse em um serviço de personal. Então, quem é que tem algum tipo de público que interesse... Então, o importante é que não adianta ter 10 mil seguidores se não são o teu público, né? Então, começa a pensar, vai fazendo live com collab, depois sozinha, collab, vai chamando as pessoas, abre para as pessoas. Porque, assim, acho que a primeira dá um susto, depois se acostuma. Vai pegando jeito, né? Vai pegando jeito. Tem a Maria Aline e Eugênia conhecem a Cláudia, não conhece a Cláudia Sena, lá do Produto Digital? Sim. Ela nunca tinha feito uma live. Aí, durante a aula, ela perguntou, mas como é que faz live? Eu falei, pega teu celular. A gente estava assim no Zoom. Pega teu celular. Vocês estavam aí? Alguém estava nessa aula? Aí ela pegou o celular dela, eu peguei aqui, eu chamei ela, falei, agora você fala. Aí ela estava na live comigo lá, aí começou. Depois disso, ela faz live todo dia. Começou às terças-feiras, já fez semana de live, agora a mulher não quer mais parar, não quer outra vida agora, quer fazer live toda hora. Adorou. Mas é importante, assim, imagina o seguinte, há um tempo atrás, até hoje acontece, para você ter 15 segundos numa televisão, era uma fortuna. Você tem na ponta, na sua mão, 1 hora inteira para falar para alguém te ouvir. Né? É muito rico isso. E não importa se tem 5 pessoas te ouvindo, fala para 5 pessoas, depois vão ser 6, vão ser 7, né? E vai por aí. Mas não deixa de fazer, não. E stories também, né? Acho stories pior do que live. Né? Mas não tem... Eu até hoje nunca fiz um na vida. Eu não sei fazer stories. Outro dia fui tentar fazer aí numa live. Mas como, Marisa, você vive contando histórias? Não, mas lidar com o Instagram, entendeu? Fazer aquelas pausas e dar continuidade. É o gadget aqui. Ué, gente, O stories tem que ser várias historinhas curtinhas, né? De 11 segundos, sei lá quantos segundos. Eu não sei. Eu não sei. Ele vai picotando sozinho. Ele picota sozinho. Mas não sei. Eu não consigo entender. É porque eu não acompanho stories, então eu não sei o que falar. Eu não consumo stories, então eu não sei o que produzir. Por quê? Porque o stories fica naquelas bolinhas. Tem muita gente, os estudos já mostraram que as pessoas começam a olhar para os stories. Se interessou, vai para o feed. Então, nem que você grave umzinho, bota lá para a tua bolinha aparecer, para você ser lembrado, entendeu? E se você não quer aparecer, você pode gravar só com o teu áudio. Você, por exemplo, vocês duas que trabalham com organização. Mostra organizando alguma coisa, mostra uma gaveta, mostra Outro dia eu vi a Débora, que até é aluna da primeira turma, ela fez um story explicando dobrar calcinha, que depois ia para um vídeo dela. Assim, faz qualquer coisa, assim, faz Tem gente que gosta de falar, vou gravar bastidor, mas bastidor que tem a ver com o teu negócio, né? Então, eu vou gravar um bastidor do que eu estou almoçando. Isso não tem nenhuma relação com o meu trabalho. Não, tem gente que pensa que bastidor é isso, né? Não é. Bastidor é assim, eu gravando uma aula, por exemplo, eu fazendo o roteiro de um SOS. Isso é um bastidor, mas tem que ter a ver com o teu trabalho. Mas façam lives, assim, Pronto, vamos. Aline, descobriu o desafio de hoje. Eu estava assim me consumindo porque eu não tinha nada para passar para vocês. Pronto. Stories. Então, façam um storyzinho. E Maria, não me fala que você não sabe fazer, não, tá? Se você não tem tutorial, eu não vou nem explicar porque tem tutorial, sabe? Não, eu assisto um monte. Eu já fiz um. Não, eu faço. Eu faço merda, mas eu faço. Entendeu? Então vai fazer um. Eu faço. Então faça um desafio dos stories. Façam um desafio. Botem lá um stories. Mas sério, façam um por dia, pelo menos, só para movimentar o Instagram de vocês. Tá bom? O que mais, meninas? Mais algum depoimento sobre a triste história das mudinhas que começaram a falar descontroladamente em público?
Eu tenho uma dica que é uma dica, não é minha, lógico, mas é dos caras que vão falar, e aí você vê isso em filme, você vê em tudo, né? Que o cara fala assim, quando você vai para uma entrevista ou quando você vai falar numa plateia, né? Os caras que fazem TED Talk, eu adoro assistir TED Talk e eles são geniais, assim. E tem uns que estão lá a primeira vez, e daí você olha o cara entrando, assim, e tal, e o que eles falam é bem isso, né? Se você tá tão apavorado, assim, se você tá tão... Imagina, olha para um dos caras na plateia, ou olha para... Imagina a plateia sem roupa, meu. Pensa os caras sem roupa, sabe? Assim, ou pensa na pessoa assim, você vai falar com fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, né, que você tem que falar. Imagina o cara sentado no banheiro, entendeu? Naquela hora ali, todo mundo é todo mundo, meu. Não tem, né? Todo mundo tem... Não adianta. Então, tem que ir no assim, banheiro. Todo mundo tem que ir no banheiro. E no banheiro, meu, não tem, né? Você perde a compostura. Não tem compostura. Então, você imagina o cara numa situação dessa, você fragiliza a tua plateia, e isso, né? Você fala, bom, o cara também vai ter esse momento. Então, eu acho que muito bom. A única técnica dos bambambãs que não vai me pegar nunca é aquela do balde de gelo. Aquela ninguém vai me pegar naquela Qual é que é? Essa não sei. Os mega, Tony Robbins, Paulo Vieira, esses malucos do bambambam das apresentações, eles têm... Acho que a Camila deve saber, porque você não é coach também? Não, você só está. Eles têm eles tomam, Érico Rocha também entra nessa vibe de tomar banho de gelo, entrar num tonel de gelo antes das apresentações para poder, sei lá, circular mais, sei lá que diabo que faz, antes de entrar no palco. Essa não vai rolar, não. Nem para mim. Essa não. Tô fora mesmo. Com essa onda polar que temos aqui, imagina você estar entrando num tonel com gelo. Pelo amor de Deus, essa não rola. A única hora que eu entro na água, assim, eu dou ducha gelada no final de todos os meus banhos. Isso tudo bem. Mas a única vez que eu entro, assim, numa água gelada mesmo, e sou capaz de botar, é depois de uma maratona, gente. Depois de uma maratona, a melhor coisa que tem é você botar o pezão lá na água gelada, assim, eu morro do coração, mas isso funciona. Agora, antes, se me botar num troço de gelo, eu fico lá congelado, esqueça. Banho gelado é diferente de tomar um banho dentro de uma coisa com gelo, né? Para mim, os dois são ruins, tanto o banho gelado quanto o banho com gelo. Mas o meu personal trainer receitou que toda manhã você começa o dia com banho frio. E faz muito bem, eu gosto. Só que tem uma técnica, né? Eu tomo uma ducha gelada. Não é demorada nem nada, gente. Sabe, 15 segundos. Eu tomo banho quente. Eu sei que não deve, faz mal para a pele, mas não quero saber. Parece que não limpa se o banho não for bem quente, entendeu? Só que no final é 10 segundos de água gelada. Se eu lavo a cabeça, mais ainda. 10 segundos de água gelada, 15 segundos de água gelada. Pode estar o tempo que for, -5 lá fora. E aí a água vem a -1, né? Não tem problemas. 10 segundos de água gelada, é uma delícia. Faz super bem. Então, o bacana é ter aquela técnica, né, dos naturistas, né? Assim que saiu do banho gelado, colocar meias e colocar logo um batom de toalha e você já voltou e já está para enfrentar o dia assim, super-herói. Ai, eu tomo banho quentinho qualquer dia. Meninas, eu depois vou colocar o resumo lá no grupo, tá bom? Todo mundo está no Telegram aqui? Esse é a minha próximo autodesafio, viu, Bárbara? Tem um peninha da Hoje a Aline, a implacável Aline... A tia Bárbara tem 12 grupos no WhatsApp tentando migrar para o Telegram. Me ajudem. Tô no Telegram. Quanto mais? A Bárbara hoje me colocou o desafio do Instagram. Eu consegui fazer um Instagram meu com a ajuda da Aline e de pessoal, né? Instagram pessoal profissional. E aí eu pensei, gente, já estou fazendo o meu Instagram, amanhã eu faço o Telegram. Amanhã eu vou fazer. Muito bom, muito bom. Quero muito fazer. Sei que é muito bom. Sim, a gente vai dando uma filtrada para ter mais recursos, né? Ainda estou usando um pouquinho, mas
porque ainda estou nessa transição. Mas conforme vai migrando, eu vou passando mais atividades lá no Telegram para vocês. Tá bom, meninas? Foi ótimo, Bárbara. Muitíssimo obrigada. A Rosane já foi até embora, né? A Rosane ela veio compulsória, coitadinha, já até foi embora. Beijo, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Bom final de semana, bom final de tarde, bom final de qualquer coisa. Segunda ainda, Eugênia. Está começando a semana, Eugênia. Gente, isso é culpa da Aline. A Aline está implacável. Eu não paro. A Helena já perdeu a noção de tempo. Verdade.